Olá, Deus abençoe a sua vida. É uma honra para mim estar aqui fazendo parte dessa conferência que fala sobre verdades em alta definição. Quero deixar meu carinho especial ao pastor Silosmar, à pastora Janice e toda essa casa ministerial tão abençoada e tão relevante na cidade de Sorriso e toda a região. E, para a gente não perder tempo, gostaria de ir direto para a abertura das Escrituras Sagradas, que é um texto que está em Lucas, no capítulo 24. Eu gostaria muito que você pudesse abrir a sua Bíblia e a gente construir junto, discorrer junto, uma verdade em alta definição. Lucas 24, Evangelho de Lucas, no capítulo 24, vai falar sobre uma trajetória que acontece a partir da ressurreição de Jesus Cristo. Pai, nós te agradecemos em nosso coração, queremos ser gratos ao Senhor em todo o tempo. Ser canal da tua graça, canal do teu favor, sobre esta casa ministerial chamada Igreja de Sorriso. Senhor, que o teu sorriso esteja aberto todo o tempo sobre esta casa ministerial, sobre essa família sacerdotal, que o teu Espírito nos envolva, que a tua verdade esteja para nós em alta definição, para respondermos na mesma medida de exatidão que o Senhor nos confere. Eu oro para que os teus anjos sejam liberados, o teu espírito de sabedoria seja entregue e o nosso coração, de fato, de verdade, seja um recipiente da tua glória, nossos ouvidos espirituais estejam abertos, nossos olhos espirituais estejam abertos e o nosso coração esteja sensível para perceber e enxergar o que o Senhor queira nos mostrar. Lucas 24 vai dizer assim, eu gostaria que você pudesse abrir. Diz assim: mas no primeiro dia da semana, em alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Acontece que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes dois varões com vestes resplandecentes. Versículo 5. Estando elas, possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscai entre os vivos? Ou melhor, por que buscai entre os mortos aquele que vive? Ok, nós temos aqui uma experiência relatada no domingo de manhã, na madrugada que o Senhor Jesus ressuscitou. As mulheres foram ao túmulo, as mulheres foram àquele lugar e viram a tumba vazia, a porta da pedra removida. Seres angelicais aparecem a elas e fazem uma pergunta: por que buscai entre os mortos aquele que vive? Por que eles fazem essa pergunta? Porque Jesus tinha dado uma orientação muito forte aos seus discípulos, aos seus apóstolos, às mulheres que caminhavam junto, que ele tinha dado uma orientação muito forte. Se nós lemos os evangelhos, nós vamos ver, mas ninguém tem tempo para explorar isso agora. Jesus disse que ele ia sofrer, padecer muito nas mãos dos romanos, dos sacerdotes, dos judeus, dos escribas, e que ele morreria, e ao terceiro dia ele ressuscitaria. E ele deu um endereço, um lugar, uma casa, a qual depois de ressuscitado, ele iria ao encontro dos seus discípulos, das mulheres que caminhavam com ele, e elas foram ao sepulcro domingo de manhã, e quando viram a tumba vazia, a pedra removida, os seres angelicais aparecem e lhe fazem uma pergunta: por que buscai entre os mortos aquele que vive? É muito importante a gente perceber quando a Bíblia faz uma pergunta, quando vem uma interrogação da parte do Senhor, quando vem uma interrogação da parte do céu. Por quê? Porque a Bíblia é muito instrutiva. Ela tem promessas, ela tem ensinos, ela tem mandamentos, ela tem exortações, ela tem profecias, mas em algum momento
você vê que o céu, Deus, anjos, o próprio Senhor fazem perguntas. E quando você vê o céu fazendo uma pergunta, quando você vê Deus fazendo uma pergunta, é preciso ficar muito esperto, muito atento. Por quê? Porque quando Deus faz uma pergunta, Ele quer falar para mim sobre coisas que eu penso que sei, mas não sei. Que eu penso que entendo, mas não entendo. Porque o Deus que pergunta, Ele já sabe a resposta. Então Ele não precisaria perguntar. Mas por que Ele pergunta? Porque Ele quer me falar sobre. Se você é pai ou mãe, ou mesmo sendo filho, algum dia você ouviu essa experiência de um pai, uma mãe, chegar para uma criança, para um filho, e dizer: filho, você tem ideia do que você está fazendo? É claro que o pai sabe que o filho não tem noção do que está fazendo, se ele está fazendo uma coisa errada de maneira tão tranquila. Então por que o pai pergunta? O pai faz essa pergunta para o filho, porque ele quer falar para o filho sobre uma coisa que o filho pensa que sabe, mas não sabe. Sabe quando Deus pergunta para Adão: Adão, onde você está? Você acha que Deus, na sua onisciência, não sabia onde Adão estava? Claro, nós concordamos, Deus sabia onde Adão estava. Então por que Deus pergunta? Porque Deus pergunta: Adão, onde você está? Porque Adão não sabia aonde Adão estava. Quando Deus faz uma pergunta, diz: aonde você está, meu filho? O que você está fazendo? Com que você está se ocupando? Quando Deus faz uma pergunta, Ele quer falar sobre algo que eu penso que eu sei, mas não sei. A Bíblia, Paulo escreve uma pergunta e diz: não sabeis vós que sois templo do Espírito, e o Espírito Santo de Deus habita em vós? Isso é uma pergunta. E eu poderia responder: sim, Senhor, eu sei que eu sou templo do Espírito. E talvez Deus replicasse: se você é templo do Espírito, por que se comporta como se não fosse? Oh Deus, não entendi muito bem. Se você é templo do Espírito, se o Espírito Santo mora dentro de você, por que você depende tanto do lado de fora para ser feliz aqui dentro, se o que pode te fazer feliz eu já coloquei dentro de você? Quando Deus faz uma pergunta, é porque Ele quer que a gente pense sobre o que está sendo perguntado. E a indagação é que Jesus tinha uma orientação: eu vou para morrer, em 3 dias eu ressuscito, encontro vocês em tal lugar. E elas não foram a tal lugar, elas foram para a tumba. E quando ela chegou lá, o céu pergunta: por que você procura entre os mortos aqueles que vivem? Aquele que vive. É muito comum a gente estar procurando no meio da morte as respostas sobre a vida. Mas vamos continuar. Versículo 6. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Uau! E o próprio anjo, o ser divino, em outro evangelho parece que era o próprio Senhor, dizendo: lembra que Ele vos preveniu sobre isso. Ele já havia falado para vocês que Ele ia morrer, ressuscitar e ia encontrar vocês em tal lugar. Por que vocês estão aqui? Vocês não lembram, vocês foram prevenidas sobre esse momento. Vocês não deveriam estar fora da agenda. Vocês não deveriam estar fora do calendário de Deus. Vocês estão buscando entre os mortos o que vive. Vocês foram prevenidos sobre isso. E por que não atentaram para aquilo que foram prevenidos? Versículo 7, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue às mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite ao 3º dia. Então se lembraram das suas palavras. E voltando do túmulo, anunciaram as coisas aos 11 e todos os mais que estavam com eles. Então havia no endereço já que Jesus houvera falado, os 11 discípulos e outros que estavam lá. Versículo 10. Era Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também os demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos. Então todo mundo ficou sabendo dessa notícia. Tais palavras lhes pareciam como um delírio e não acreditavam nelas. Que coisa interessante. Jesus caminhou com os apóstolos. Jesus caminhou 3 anos com eles. Por 3 anos, ele exortou e falou: vai chegar o momento que o Filho do Homem vai ser traído, ele vai ser entregue, ele vai ser morto e ao 3º dia vai ressuscitar. E quando isso acontece, pareceu um delírio para os próprios apóstolos.
Eu fico impressionado como as verdades de Deus parecem muitas vezes um delírio para nós. E aquilo que está posto diante dos nossos olhos, concernente à morte, concernente àquilo que é negativo, parece ser tão verdadeiro para nós. E as verdades de Deus muitas vezes parecem ser um delírio. Pedro, porém, tomou uma atitude, versículo 12. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro. E abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho. E retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Uau! Então houve uma constatação, ele não estava lá, os lençóis que estavam enrolados nele estavam postos. Então Jesus houvera ressuscitado. Contudo, não foi todo mundo que acreditou. Tivemos discípulos que estavam lá, presenciaram tudo isso que nós lemos até agora, mas eles não conseguiram permanecer nisso. E como Jesus não apareceu, eles resolveram ir embora para sua casa, desanimados, frustrados, decepcionados. E nós vamos ler agora uma trajetória muito interessante. Está no versículo 13. Naquele mesmo dia, ou seja, no mesmo dia, que esses dois homens, dois discípulos, estavam lá junto com eles, receberam notícia das mulheres, viram que os apóstolos constataram que a tumba estava vazia, mas isso não foi o suficiente para animá-los. Eles, desanimados com a morte de Jesus, e como Jesus não aparecera, então eles resolveram voltar para sua casa. Mas Jesus vai atrás deles, vamos ver isso? Versículo 13. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, a 60 estádios. Versículo 14. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Uau! Esses dois discípulos que estavam lá, que receberam as mulheres, que estavam na mesma sala quando as mulheres chegaram trazendo a notícia. E também eles viram que Pedro saiu, foi ao encontro da tumba, confirmou, voltou. Nós vamos ver isso. Nós vamos mostrar que eles estavam lá, receberam toda essa notícia, mas isso não foi suficiente para animá-los. Eles voltaram para casa desanimados, frustrados, totalmente entristecidos. E eles, no versículo 14, eles iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E que todas as coisas sucedidas eram essas? Houve um grande rebuliço nesse dia, era dia da Páscoa, era para ser festa, mas aconteceu que Jesus morreu nesse dia, então houve muito tumulto, houve muita frustração, muita decepção, e eles vêem tamanha injustiça. Esse mestre que até então eles pensavam ser o Messias, acreditavam que fosse o Salvador, o libertador de Israel, e agora eles viram tanta injustiça, tanta maldade, por meio da política, por meio da religião, mataram o Salvador, e eles voltam para casa entristecidos, totalmente, discutindo sobre todos esses acontecimentos. Aí acontece algo maravilhoso. Versículo 15. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Que coisa interessante. Eles desanimados, não puderam permanecer na casa que Jesus falou que ia aparecer ressuscitado. Aquela verdade não pôde sustentar eles. Eles desanimados foram para casa, mas Jesus ressuscita e vai atrás deles. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Interessante. Jesus ressuscitou e foi atrás deles. Mas eles estavam tão frustrados, tão decepcionados, tão desgastados por ver todo como que a gente diz, toda aquela desilusão de ver que o Salvador, o Messias, o libertador, que parecia ser, não era, acabou morrendo, acabou em nada. Jesus aparece e eles estavam com o coração tão abatido que eles não tinham a condição de enxergar o Cristo ressuscitado. Então, versículo 17, então lhes perguntou Jesus: que é isto que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? Por favor, receba bem essa frase, porque é uma pergunta de Jesus. Lembra que nós conversamos no pé da nossa conversa aqui? Que quando Deus faz uma pergunta para mim, é porque Ele quer falar sobre o assunto que Ele está perguntando.
Quando Deus faz uma pergunta para mim, é porque Ele quer me arrancar de um engano, de uma mentira, de algo que está me prendendo. Eu estou preso abraçando uma verdade que não é verdade. Eu estou abraçando algo que não é. Eu estou abraçando uma decisão que é a minha queda. Eu estou abraçando uma postura, uma escolha que é a minha derrota. Eu estou abraçando um engano como se fosse uma verdade. Então Ele vem perguntar sobre esse assunto, porque Ele quer me falar a verdade sobre ele. E Ele faz uma pergunta para mim, Ele faz uma pergunta para você, Ele faz uma pergunta que fez para os discípulos de Emaús. E essa pergunta, Deus, o Senhor Jesus, o céu, está nos fazendo agora. E eu gostaria que essa pergunta eu pudesse transferir para você e para mim. Então Ele perguntou: que é isso que vos preocupa? E do que ides tratando à medida que caminhais? Essa é a pergunta. Nesses dias, o que te preocupa? Com o que você está tratando na sua caminhada? O que está ocupando os seus pensamentos? Com o que está ocupando a sua vida? Com o que você vem tratando? O que tem te deixado triste? O que tem te deixado alegre? Quem é que governa os teus pensamentos? Você está se ocupando com o quê? Você tem se preocupado com o quê? Você está gastando o seu tempo em quê? Você está gastando a sua vida em quê? Essa foi a pergunta de Jesus, dizendo: na medida que vocês estão caminhando, vocês estão tratando com o quê? Com o que vocês estão preocupando? Qual é o motivo do assunto das mesas de você? O que trabalha as motivações de vocês hoje? Suas emoções estão pautadas em quê? Suas decisões estão pautadas em quê? Lhes perguntou: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Sabe? Na hora, eles pararam entristecidos. Por quê? Porque Jesus foi lá, sabe? Aquela espadinha que vai lá dentro. Jesus foi tocar exatamente naquilo que era a dor deles. Jesus foi tocar exatamente naquilo que eles estavam. E é essa pergunta que Jesus faz. Qual que é a tua tristeza hoje sobre Deus? Qual é a tua tristeza sobre o Senhor? Traz para fora aquilo que você não tem coragem de falar. Qual que é a tua decepção? O céu não tem respondido a sua vida? Você hoje lê uma Bíblia que fala tantas coisas grandiosas sobre você, mas você mesmo não consegue aplicar na sua vida? Qual que é a tua decepção sobre Jesus? Você vai num culto de domingo à noite, se sente um gigante, na segunda-feira você é um gatinho que não consegue resolver os seus problemas? Qual que é a sua frustração? Com o que você tem ocupado a sua vida? E isso deixou eles tristes. Sabe? Deus sempre vem fazer uma pergunta para nós. Porque quando Deus nos vê apoiado em mentiras, que eles puderam ver um Jesus morto. Eles puderam ver um homem ali conversando com eles, mas eles não viam Cristo ressuscitado. Os olhos deles estavam como fechados. Eles estavam ouvindo Jesus falar, eles estavam vendo um homem falar, mas o Cristo ressuscitado, ou seja, eles não estavam vendo a verdade em alta definição. Eles não estavam enxergando a verdade em alta definição. Quem estava conversando com eles era Jesus. Isso eles estavam vendo. Quem estava falando com eles era o Salvador do mundo. Isso eles estavam vendo. Mas o Cristo ressuscitado, eles não estavam enxergando. Não tinha uma verdade em alta definição. E é tão interessante que quando Jesus pergunta para eles: o que vocês estão conversando? Um deles reage e exorta Jesus. Reage até mesmo meio com raiva, indignado por ter sido espetado por aquela pergunta. E um deles, porém, chamado Cleópas, respondeu dizendo: és tu, porventura, o único que estando em Jerusalém ignora as ocorrências dos últimos dias? Olha que forte! Quando Jesus faz uma pergunta: escuta, vocês estão se ocupando com o quê? Qual o motivo das conversas de vocês? O que hoje te alegra, o que te entristece, o que você está ocupando da sua vida? E eles olham para Jesus e dizem: és tu o único que ignora as ocorrências dos últimos dias? Onde que você anda, homem? Você está em Jerusalém e não sabe o que está acontecendo?
Você não tem assistido o Jornal Nacional? Você não tem visto o que a OMS tem dito? Você não tem percebido o que está acontecendo na política? Você não tem percebido o que está acontecendo na economia? Você não está sabendo de nada, não. Você caiu do céu agora. Você está em Jerusalém e está por fora de tudo que está acontecendo. Aonde que você está com a cabeça? Da onde que você veio? Você é o único que não sabe das coisas que têm acontecido? É tão interessante, porque a gente está carregado de informação da terra. A gente está carregado das verdades da terra. E a gente não consegue nem perceber, nem se conectar com quem está fora da agenda da terra. E Jesus estava ali para dizer para eles o seguinte: olha, essas são as últimas notícias da terra? Vocês não estão errados, não. E Jesus pergunta, versículo 19, ele lhes perguntou, quais? Jesus deu uma de que não sabia de nada. Então, o que está acontecendo? Se vocês sabem tantas informações, então me diga o que está a ver. O que é tão importante que eu precisava saber que eu não estou sabendo? O que é tão importante que eu precisava estar ocupado com isso nas minhas conversas e eu não estou? Vocês podem me dizer? Versículo 19. Eles perguntou, quais? E eles explicaram. O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e eu crucificado. Ora, nós pensávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já se passaram o terceiro dia desde que tais coisas aconteceram. E eles respondem, você não sabe não? Você não sabe, não se fala noutra coisa. Aqueles que a gente pensava que ia ser o Salvador de Israel, o Libertador, ele era um homem bom, nazareno, um profeta, e os nossos próprios pais aqui mataram ele, e já faz 3 dias, a gente nem sabe no que se deu isso. Você não está sabendo, essa é a última notícia da terra, e você é o único que está morando em Jerusalém, não sabe disso não? Eu fico imaginando Jesus dizendo para eles, o mesmo que gostaria de dizer para muitos de nós, sim, é verdade. A última notícia da terra é de morte. A última notícia da terra é de traição. A última notícia da terra é de muitos terrores. Mas eu gostaria de falar para vocês sobre a última notícia do céu. Porque a última notícia da terra é verdade, que ele morreu. Mas a última notícia do céu é que ele ressuscitou. Se você ficar com a última notícia da terra, ela sempre vai te inclinar para a morte. Mas se você se atentar às últimas notícias do céu, ela vai te arrancar da morte para te conectar com algo da vida, aquilo que é eterno, que mesmo em meio à morte, que mesmo em meio ao caos, que mesmo em meio a tantas coisas contrárias, o céu sempre vai ter uma palavra de vida para você, o céu sempre vai ter uma palavra de esperança para você, um caminho para o seu coração sair da agenda da morte e vir para a agenda da vida. A última notícia do céu era a morte. Jesus estava com a última notícia da vida. É tão interessante que se você olhar para os discípulos de Emaús, que eles representam a igreja, isso é um encontro muito irônico. Isso é uma ironia, esse encontro. Por quê? Porque o encontro entre os discípulos, que é a igreja, e o Jesus ressuscitado, é a igreja tentando provar para Jesus que ele está morto, e Jesus tentando provar para a igreja que ele está vivo. Parece que há um dilema entre o céu e nós. Parece que há um dilema entre Cristo e a igreja. É a igreja tentando provar para Jesus que ele está morto, que ele não pode fazer as coisas. E Jesus tentando mostrar para a igreja que ele está vivo. Ele venceu a morte, ele venceu os maiores obstáculos e há uma agenda de vida no meio da agenda da morte. Há palavras de vida e caminhos para trilhar no meio da agenda da morte. A questão é, em que agenda nós estamos? E eles dizem, vou repetir, versículo 21. Ora, nós esperássemos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, ele já é o 3º dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres
das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjo, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram, mas não ouviram. Uau! Que coisa interessante, eles estavam lá quando as mulheres trouxeram a notícia da ressurreição, eles estavam lá, testificaram que os discípulos, os apóstolos foram e viram que aquilo era verdade. Deixa eu te falar uma coisa, é interessante como que eles tinham a notícia da ressurreição, mas a vida e o caminhar deles era na agenda da morte. As mulheres falaram, eles tinham a notícia da vida, mas estavam caminhando na agenda da morte. Não adianta você ter a notícia da vida na Bíblia. Não adianta você ter a notícia do céu da Bíblia e você ter a sua vida conduzida na agenda da morte. Não adianta você ter a informação da Bíblia. No meio da desilusão, havia uma verdade que falava na mente deles, mas não era suficiente para fazê-los mudar de atitude. Assim, muitas vezes, eu e você estamos. Temos verdades bíblicas sobre nós. Temos ela na nossa mente, temos ela como uma informação, mas a nossa vida é conduzida no sentido contrário, a nossa vida é no rumo contrário, a nossa vida está na agenda da morte. Temos uma notícia da vida, mas andamos na agenda da morte. Eles estavam ouvindo Jesus, andando com Jesus, mas não tinham a verdade em alta definição. Por quê? Porque a verdade em alta definição dizia para eles, vão para Jerusalém, mas a deles não, a deles vendo Jesus, ouvindo Jesus, mas o caminho deles era sentido contrário. E o que Deus está querendo fazer conosco é abrir os nossos olhos para que tenhamos a verdade em alta definição, não só uma informação da vida, não só uma informação da salvação, não só uma informação da vida eterna, não só uma informação da cura, não só uma informação do senhorio de Jesus, mas que Ele mesmo, mas que essas verdades façam que os nossos olhos sejam abertos, não só para termos saber sobre ela, para conhecer sobre elas, mas para andarmos e vivermos nela. Sabe o que a Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 11? Do 9 em diante, Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas tantos quantos os receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. A Bíblia diz que tantos quantos receberam a Cristo, Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Não é tantos quantos estudaram a Cristo, não é tantos quantos pesquisaram sobre Cristo, não é tantos quantos aprenderam sobre Cristo, tantos quantos o receberam. O receberam. Por quê? O que você aprende te remete ao que você sabe. Agora, o que você recebe te remete ao que você tem. Não é o quanto que você aprende sobre Cristo, é o quanto que você recebe de Cristo. Porque o que você aprende vai te conectar com o que você sabe. O que você recebe vai te conectar com o que você tem. O que você sabe, você pode pregar. O que você sabe, você pode ensinar. Mas viver, você vive do que tem. Por isso que muitas vezes nossos familiares não conseguem nem receber o nosso evangelho. Por isso que muitas vezes nossa casa não quer viver o evangelho. E a gente está ali dizendo, mas eu prego, mas eu falo. Às vezes a gente prega, fala, ensina, sabe muito, mas tem pouco do Messias, do Cristo vivo, ressuscitado em nós. Porque Cristo ressuscitado não tem a ver com ensino, mas com uma vida. E vida você não ensina, vida você transfere. Por isso, Deus quer que caminhemos com essa verdade em alta definição em nossas vidas. Eles tinham uma verdade agora sobre a ressurreição, mas não conseguiu ser conduzidos por elas. Quanta gente na igreja que tem a verdade bíblica, mas não consegue ser conduzido por ela. Então, e eles estão explicando para Jesus. É verdade que as mulheres discípulas que andavam conosco foram lá, tiveram uma visitação do céu e falaram que ele tinha ressuscitado. Ele mesmo disse que ia morrer e ressuscitar.
mas até agora não se sabe de nada. Versículo 25. Então lhes disse Jesus. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardio de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Ó, que difícil. A Rede Globo fala, vocês acreditam. A revista Veja fala, vocês acreditam. A OMS fala, vocês acreditam. Agora, por que não acredito nos que os profetas disseram? Por que não acredito sobre os que os profetas falaram? Versículo 26. Porventura, não convinha que um Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Porventura não convinha que toda essa catástrofe, essas decepções, elas estavam escritas, elas estavam preditas nas Escrituras, os profetas falaram sobre isso. Então hoje, elas machucam, elas matam, elas trazem problemas, mas elas não são uma novidade para a igreja, muito pelo contrário, elas anunciam que a vida do Senhor está próxima. Vamos continuar. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a respeito dele constava em todas as Escrituras. Uau! Vamos pensar. Eles estão tentando dizer para Jesus: será que você não sabe, homem? Você é o único estrangeiro aqui? Você é a única pessoa que tá aqui perambulando aqui em Jerusalém e não sabe das últimas notícias, não sabe do caos, não sabe dos problemas, não sabe das situações contrárias? Você é o único que não está conectado com isso? Você está conectado com o quê? Que jornal que você assiste? Quais são as notícias que te governam? E Jesus olha para eles e diz: uau! Eu falei tanto sobre isso com vocês. E é interessante que Jesus não tenta provar para eles: gente, eu morri, mas eu ressuscitei. É verdade, eu ressuscitei. Olha, tá aqui, olha aqui, sou eu. Não, dessa vez ele não faz isso. A Bíblia diz o seguinte: e começando por Moisés, ou seja, pela lei, pela Torá, discorrendo por todos os profetas, ou seja, por todos os livros proféticos da Bíblia, expunha-lhes o que a respeito constava em todas as Escrituras. Sabe o que ele disse? Gente, vocês estão agarrados com tanta notícia da terra. Por que vocês não leem a Bíblia? Jesus não tentou provar que ele tinha ressuscitado. Jesus chamou eles para a palavra de Deus. E disse: se vocês não forem governados pela palavra de Deus, se vocês não forem regidos pela palavra de Deus, não adianta, ainda que eu esteja ressuscitado, vocês vão estar com os olhos fechados para me ver. Se vocês não crêem nas Escrituras Sagradas, vocês vão ter uma informação das coisas da terra, mas vocês não vão ter uma revelação das coisas da vida. Vocês vão ter uma informação sobre o caos da terra, mas vocês não vão ter uma revelação sobre a ressurreição e sobre a vida. Eu não quero só ter notícias, eu quero viver a agenda do céu, eu quero ter as verdades de Deus em alta definição. Eu não quero só ter uma informação bíblica, eu quero ter as verdades de Deus me governando. Jesus não tentou provar que era ele ressuscitado. Jesus chamou ele para as Escrituras, chamou ele para a Bíblia. É exatamente o que Deus está fazendo com a sua igreja. Não adianta mais motivar você e dizer: olha, Deus vai te abençoar, Deus isso, Deus aquilo. Não, nós precisamos voltar para as Escrituras, temos os nossos olhos abertos para ver as verdades de Deus em alta definição. E as verdades de Deus em alta definição é: quanto pior fica a terra, mais perto é a vinda do Senhor, e Ele se aproxima e quer liberar vida sobre o seu povo. Por isso, necessário é abrirmos os nossos olhos para essas verdades. Meu Deus, deixa eu ver aqui, meu horário, para mim não me perder. Deixa eu ver o meu horário aqui, que eu não quero me estender tanto. Vamos continuar então. Versículo 28. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante.
Em outra tradução, provavelmente da tua Bíblia possa estar assim: quando se aproximavam da aldeia aonde iam, Jesus fez de conta, ou fez como quem ia passar adiante, fez como quem ia embora. Na verdade, quando Jesus foi caminhando com eles, falando sobre todas essas verdades acerca do Messias, querendo estimular eles à fé na palavra de Deus, que eles não tivessem mais que ver, pegar, tocar, mas que eles passassem a crer pelas verdades de Deus, que eles progredissem na sua caminhada com Deus, na sua fé. E Jesus foi falando, chegou uma hora que Jesus disse: uau, não adianta, eu não consigo. Eu vejo que eles estão prestando atenção, eu vejo que eles estão dando ouvido para mim, eu vejo que eles estão me escutando, eles estão ouvindo a palavra ser pregada, eles estão ouvindo as escrituras serem pregadas, mas eles ainda não têm os olhos abertos. Sabe de uma coisa? Para eles abrirem os olhos, eu vou ter que provocar algo neles. Eles também vão ter que me dar uma medida para que eu possa abrir os olhos deles. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando Deus quer mudar um nível na nossa vida, quando Deus quer progredir um degrau na nossa vida, quando Deus quer nos abrir um campo de visão, quando Deus quer dar as verdades dele em alta definição, em algum momento ele vai provocar em nós a darmos uma medida para ele, para que ele possa nos dar o retorno. Então Jesus correu um grande risco. Jesus estabeleceu uma estratégia. Sabe de uma coisa? Eles estão me ouvindo. Enquanto eu vou atrás deles falando, eles me ouvem. Enquanto eu vou atrás deles falando, eles me escutam. Enquanto eu falo, mas eles vivem a própria vida deles, a agenda deles, o modo de vida deles, cada um no seu achômetro, cada um vivendo do seu jeito. Se for para mim andar atrás deles pregando, eles até me ouvem. Se for para mim andar atrás deles falando sobre as coisas da Bíblia, eles até me ouvem, mas isso não é o suficiente para eles abrir os olhos. Se eles não parar para prestar atenção em mim, se eles não parar a sua agenda e dar atenção em mim, se eles não parar o curso da sua vida, se voltar para mim e dar prioridade e interesse em mim, eu não vou conseguir abrir os olhos deles. Então eu vou ter que fazer uma estratégia aqui. Ou eu ganho eles de vez e dou uma verdade em alta definição, ou eu perco eles. Aqui agora é tudo ou nada. E Jesus dá essa cartada. Jesus disse: olha, gente, foi bom conversar, foi bom estar com vocês, mas agora valeu, estou indo embora, de tchau. Jesus, nessa hora, podia receber deles: valeu, foi bom escutar a pregação, foi bom saber sobre a Bíblia, mas a gente vai continuar aqui na nossa vida evangélica. Jesus corria o risco. E Jesus deu essa cartada. Quando Jesus deu essa cartada, ele se volta para Jesus e disse: não faça isso. Por favor, fique conosco. Por favor, vamos sentar, vamos comer junto. Eu quero parar para te ouvir. Até aqui você foi falando enquanto eu caminhava. Agora eu escolho parar minha vida e me voltar para escutar o Senhor. Eu escolho a ter o Senhor como prioridade na minha vida. Não é mais o Senhor falando enquanto eu ando. Não, é eu parando para te ouvir. É eu parando a minha agenda, parando o que eu tenho, saindo do meu achômetro, saindo dos meus caprichos pessoais e me voltando inteiramente para ouvir o Senhor. Eu escolho parar para ouvir o Senhor. Eu escolho parar para obedecer o Senhor. Não vá, sente conosco e come. Olha o que está escrito, versículo 29. Mas eles o constrangeram dizendo, Jesus insistiu para ir, e eles constrangeram Jesus a ficar, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. Então entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. Então lhes abriram os olhos e reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. Uau! Deixa eu lhe dizer uma coisa. A igreja viveu até aqui um tempo aonde que Deus vai pregando, levantando ensinadores sobre a Bíblia, ele vai pregando sobre a Bíblia, mas cada um vivendo no seu próprio jeito, ainda para um domingo para escutar o Senhor, ainda se Deus vinha atrás de nós, falando conosco, a gente escuta, mas chegou um momento que Jesus provocou: pare a sua vida, pare a sua vida, se volte para me ouvir. Esse tempo de eu ir atrás de você falando, chegou.
Não adianta você ter uma informação da vida e viver na agenda da morte. Não adianta você ter uma informação sobre as coisas do céu e ser governado pelas coisas da terra. Se você não escolher parar e se voltar para mim, você vai conhecer o que o pregador diz, você vai saber informações bíblicas, mas você não vai ser governado pela ressurreição e pela vida. A vida eterna não te conduzirá. Então ele se volta e faz: amém. Eu quero ouvir o Senhor. Eles constrangeram o Senhor. Eles sentaram para comer à mesa. Escolheram ter relacionamento com Deus. Escolheram ter intimidade. Escolheram dizer: não, Senhor, agora eu paro minha vida para ser conduzido pelo Senhor. Nesse momento, seus olhos abriram. E o que acontece? Nesse momento, se ele abrir os olhos, o reconheceram, mas eles desapareceram da presença deles. Por quê? Agora Jesus não precisava mais estar ali. Por quê? Porque é por fé. Eu preciso crer no que as Escrituras dizem, ter a minha verdade em alta definição, sendo governado pela vida e tantas notícias que tem da terra. Eu vou saber o que a terra diz. Eu não vou ignorar o que está sendo falado, dito, o que está acontecendo, mas a minha vida vai ser governada pelo céu. A minha trajetória vai ser governada pela vida. Eu não quero ter uma informação bíblica e viver nas notícias da terra. Não, eu quero ser governado pelo céu, ter os meus olhos abertos para ver as verdades de Deus em alta definição. E sabe o que acontece agora? Olha o versículo 32. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando pelo caminho ele nos falava e nos expunha as Escrituras? Uau! Olha, interessante. Porventura. Sabe, agora Jesus, eles têm os olhos abertos, vê que é Cristo ressuscitado, de fato, de verdade. Jesus desaparece deles, e eles olham para o outro e dizem: uau, agora eu entendo. Olha, porventura não ardia o nosso coração? Quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Por quê? Até agora, o coração deles era conduzido pelas notícias da terra. Até agora, o coração deles era conduzido pelas notícias da morte. Até agora, o coração deles... E, de repente, eles decidiram ter o coração deles conduzido pelas notícias do céu. E é muito interessante. Olha um para o outro e diz: porventura, não nos ardia o coração enquanto eles nos falavam? Só que nesse momento, em que eles testemunham que o coração deles ardia enquanto Jesus ministrava as Escrituras sobre eles, nesse tempo, nesse momento, eles ainda estavam com os olhos fechados. O coração ardia, mas os olhos estavam fechados. Por quê? Porque o tempo de irmos para uma oração e o coração arder, escutarmos uma boa palavra e o coração arder, estarmos num culto gostoso, avivado e o coração arder, mas sair dali e os olhos permanecer fechados, esse tempo já acabou. Deus quer que você caminhe tendo uma visão em alta definição. Deus quer que você seja conduzido. Não é você ter as suas emoções em algum momento ativada pelo céu, é ter a sua fé em algum momento ativado pelo céu, mas sai dali, olhos fechados, continua sendo conduzido a sua vida governada pelas coisas da terra e não pela eternidade, não pela vida eterna, não pela ressurreição de Cristo. E agora eles vão dar um segundo passo. Versículo 3. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros que com eles estavam, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Uau! Eles mudaram a trajetória deles e se voltaram para se juntar com quem tem a notícia da ressurreição, com quem tem a notícia da vida, com quem é governado pela agenda do céu e não da terra. Por isso, perceba bem com quem você anda. Perceba bem com o que você gasta o dia a dia. Perceba bem com o que está conduzindo a sua vida. Por que eu estou te falando isso? Porque os discípulos de Emaús, eles chegaram na beira, no limite, foram no último momento para experimentar a ressurreição. E a pressão foi tão grande que eles desistiram e voltaram.
Mas Jesus foi atrás deles. Jesus vai atrás deles, recalcular a rota deles, como Ele está fazendo comigo e com você. Você veio até aqui. Você caminhou até aqui. Você já passou coisas difíceis. Já venceu traição. Já venceu decepções. E até está com Jesus, mas não está mais com a notícia da vida. Até está com Jesus, mas não está mais com a notícia da ressurreição. Se acomodou a viver de forma evangélica, até uma notícia do céu, até ter um contato com a Bíblia, mas se acostumou a voltar ou a viver na agenda da morte. E Jesus foi atrás daqueles discípulos, recalcular a rota deles, como está fazendo comigo e com você. É tempo de você e eu termos nossos olhos abertos, recalcular nossa rota e andar com uma visão em alta definição, e não andar na agenda da terra, mas andar na agenda do céu, não andar na agenda da morte, mas andar na agenda da vida. Porque em meio ao caos que a terra noticia, quem está conectado com o céu tem um espírito de vida norteando e conduzindo a sua fé e a sua trajetória. É isso que eles fizeram. Eles tiveram a verdade de Deus sendo vista em alta definição. E eu quero declarar no nome do Senhor Jesus a você, ainda que você tenha sido abalado, ouvido muitas coisas da terra, eu quero declarar no nome do Senhor Jesus que seja o céu que te governe, que a vida de Cristo te governe, que a ressurreição de Cristo te governe. Deixa eu lhe dizer uma coisa, eu sei que é pesado o que eu vou falar, mas eu ouso dizer, todos os domingos, agora passamos toda essa trajetória da pandemia, mas em condições normais, todos os domingos, tem uma parcela da população brasileira que enche os templos evangélicos, dizendo que estão indo se encontrar com Deus vivo. Tem uma outra parcela da população brasileira, entre outras, que sai de casa e vão para os seus centros de macumba, centros de umbanda. E esses que saem de casa para ir no centro de macumba, no centro de umbanda, na opinião desses aqui que enchem os templos evangélicos, eles estão indo se encontrar com Deus falso. Eles estão indo se encontrar com o Deus da mentira. Sabe o que me assusta? Me assusta é que chega na segunda-feira, a grande maioria de quem no domingo à noite supostamente foi se encontrar com um Deus verdadeiro, na segunda-feira está com as mesmas preocupações do que aqueles que, na opinião destes, foram se encontrar com Deus da mentira. A grande maioria destes, na segunda-feira, que no domingo à noite supostamente foram se encontrar com Deus verdadeiro, na segunda-feira estão com as mesmas angústias daqueles que supostamente foram se encontrar com Deus falso. Estão com as mesmas preocupações, estão com as mesmas alegrias, são conduzidos pelas mesmas notícias. Eu pergunto para esse grupo aqui, com quem se encontraram no domingo à noite? Porque quem no domingo saiu para ir no centro de macumba, foi lá buscar uma solução para a sua vida, exclusivamente sobre esta vida, neste tempo, neste mundo, neste corpo. E quem sai de casa no domingo para se encontrar com Deus verdadeiro, não vai somente para as coisas dessa vida, desse tempo, mas vai se encontrar e vai se conectar com as coisas da eternidade e com os valores da eternidade. Na segunda-feira, o gemido e a alegria desse povo que se encontra, que acredita se encontrar com Deus verdadeiro, ele é movido pelas coisas da eternidade. Seus valores são os valores da eternidade. Seus questionamentos são questionamentos concernentes à eternidade. Não significa dizer que se chover, chove lá e não chove aqui. Não significa dizer
dizer que se der uma seca, dá lá e não dá aqui. Não, a chuva vem sobre todos, o sol vem sobre todos, mas internamente, se você se encontra e convive com Deus verdadeiro, quem rege você é a eternidade. Seus valores são os valores da eternidade. Você vive nesse tempo e nesse corpo pautado de uma vida que é eterna. E isso para quem está com Cristo ressuscitado e tem as verdades de Deus em alta definição. Por isso eu quero declarar no nome do Senhor Jesus Cristo, não só uma informação bíblica, não só aquecer um pouquinho o coração, mas ter a sua visão em alta definição e ter a sua vida e a sua agenda governada pela agenda da vida, a vida de Deus dentro do seu espírito, a vida de Deus dentro do seu coração, as verdades de Deus te governando, quer na falta, quer na fartura, quer na enfermidade, quer na doença, quer no emprego, quer no desemprego, seja como for, se você está em Cristo, como diz aquela canção, a porta aberta é você, a porta fechada é você, o trovão é você e a brisa mansa é você. Então, por favor, conecte-se com a agenda da vida, caminhe com a ressurreição, governando a sua casa, governando o seu espírito, ainda que as notícias da terra sejam muito, mas o que te conduza seja a notícia do céu. Tenha as verdades de Deus em alta definição e ande na agenda da vida, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor abençoe seu coração, que o Senhor abençoe o seu espírito, que o Senhor abençoe essa conferência. Pastor Silosmar, pastora Janice, que Deus venha com força através da vida de vocês. Essa casa ministerial seja tocada, essa cidade seja tocada, que ela não tenha somente um nome de sorriso, mas que ela seja uma expressão da alegria de Deus aí nessa cidade, nessa região, ainda que no meio do caos e notícias de morte, o Senhor faça brilhar a luz da ressurreição de Cristo sobre você, sobre a sua casa, sobre esse ministério, sobre toda essa cidade, e que as verdades de Deus estejam para você em todo o tempo, em alta definição. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe o seu coração, que Deus abençoe cada ministro que passar por essa conferência, que o Senhor governe a sua casa, que a mão de Deus seja sobre vocês em todo o tempo, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe e até uma próxima oportunidade.